Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou realmente feliz porque você acessou a esse canal de vídeo social e se você assim fez, é porque você certamente optou nesta data de hoje a não ir para um culto presencial. E ficará conosco nesse nosso culto virtual e online para que venhamos a ter um culto que realizamos para Deus. E em cada culto que assim acontece, nós sempre iniciamos com uma oração. Senhor bondoso que estás nos céus, fica conosco, abre nossas mentes, nos ensina, oportuniza nestes momentos seguintes condições para que venhamos a ficar mais perto de Ti, como verdadeiros adoradores. E assim fazemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Desejo a todos um compartilhamento de um culto que fazemos mais uma vez para o nosso Deus. O culto não é para você, é para nosso Deus. Fiquemos em paz. A paz que excede todo o nosso coração. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós.
pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, se sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele toda a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
onde flui o amor. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Investigadores da Bíblia. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, e diz: Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. A mensagem é: adoro a Deus quando estudo minha Bíblia todos os dias. Você gostaria de ser um investigador da Bíblia? Descobrir novas ideias e informações? Na história de hoje, vamos aprender sobre pessoas que investigavam a Bíblia para saber se Paulo estava certo. Jesus tinha dado uma missão especial a Paulo. O chamou para ser apóstolo. Seu trabalho era contar a história de Jesus primeiro aos judeus, depois a todos os outros que não eram judeus. Paulo viajava bastante. Quando chegava em uma nova cidade, ia primeiro à sinagoga, à igreja. Pelas Escrituras, ele mostrava aos judeus que Jesus era o Messias. Depois, Paulo contava a eles como tinha se tornado cristão. Quando ele chegou à cidade de Tessalônica, alguns judeus e uma porção de gentios creram no que ele dizia, e muitas pessoas se tornaram cristãs. Os judeus que não criam em Jesus ficaram com inveja, queriam se livrar de Paulo, mas precisavam de ajuda para o seu plano. Então, foram à praça do mercado, onde se reuniam as pessoas que não tinham o que fazer. Ali, encontraram alguns que gostavam de confusão. Paulo e seu companheiro de viagem, Silas, estavam na casa de um homem chamado Jason. Os perturbadores, liderados pelos judeus, foram até a casa de Jason. Mas Paulo e Silas não estavam lá. E eles arrastaram Jason e alguns outros para o tribunal. Os judeus disseram que Paulo e Silas estavam desobedecendo a lei romana por declararem que Jesus era rei. Afirmaram também que Jason deveria ser punido porque Paulo e Silas estavam na casa dele. Os oficiais acreditaram na multidão e forçaram Jason a pagar uma multa. A multidão não conseguiu encontrar Paulo e Silas e naquela noite os enviaram para outra cidade chamada Bereia. Como de costume, Paulo e Silas foram diretamente para a sinagoga. Os habitantes de Bereia, chamados bereanos, foram mais bondosos com eles do que o povo de Tessalônica. Eles ouviam atentamente o que Paulo dizia. Depois de ouvirem tudo, examinavam as Escrituras por eles mesmos. Queriam estar seguros de que Paulo estava dizendo a verdade. Depois de estudar, creram e se tornaram cristãos. Mesmo depois de se tornarem cristãos, eles ainda estudavam cada dia. E estudavam não só porque estavam curiosos, mas porque queriam aprender mais sobre Jesus. Anjos permaneciam ao lado deles para ajudá-los a compreender o que estavam lendo. Quando alguns dos judeus de Tessalônica souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia, foram atrás deles. Eles encontraram a mesma espécie de perturbadores ali e começaram outro tumulto. Mas os cristãos bereanos enviaram Paulo para a cidade de Atenas. Ali, ele estaria a salvo. Silas e Timóteo permaneceram na cidade para ajudar os bereanos a aprenderem mais sobre Jesus. E alguns dos novos crentes bereanos foram com Paulo. Quando eles chegaram em Atenas, Paulo os enviou de volta a Bereia. Pediu que levassem uma mensagem a seus amigos.
Ele desejava que Timóteo e Silas se encontrassem com ele quando terminassem seu trabalho. Os bereanos continuaram a examinar as Escrituras. Eles queriam saber mais sobre Deus, queriam aprender mais sobre Jesus. Jesus nos convida a estudar a Bíblia todos os dias. Ele quer que aprendamos mais de sua palavra. Ao lermos as Escrituras, Ele nos ajudará a entendê-las. Apenas peça, pois Ele deseja que você o conheça melhor. Queridos irmãos, graça e paz, eu sou o reverendo Carlos Alves e eu quero trazer uma palavra para vocês, uma reflexão nesse culto de hoje que está latente em meu coração, que veio através da leitura, quando eu estava lendo o livro de Neemias. Essa palavra saltou ao meu coração e ele está em Neemias capítulo 4, do verso 7 ao 9. Eu quero ler para vocês aqui essa passagem. E abra o seu coração e deixe Deus trabalhar no seu coração através dessa mensagem. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amados irmãos, essa palavra ela é maravilhosa porque ela nos mostra o servo do Senhor, Neemias, um homem extremamente comprometido com a palavra de Deus, mais ainda, comprometido com a obra de Deus. Ele incomoda, ele fica extremamente incomodado com a notícia que ele recebe de como o povo de Deus estava sendo tratado, de como o povo de Deus estava vivendo naquele momento, e isso angustiou bastante o seu coração. Isso nos mostra que ele é um homem que ele é capaz de compadecer-se da dor do outro. Neemias não é um homem egoísta, Neemias não é um homem que vive para ele, mas ele vive para a obra do Senhor, ele vive para o outro, ele se incomoda. Então Neemias é esse homem capaz de ficar incomodado com a dor do outro. A dor do povo de Deus era a dor dele. Isso é o primeiro passo que a gente tem que entender desse contexto tão maravilhoso que tem esse livro de Neemias. A segunda opção que eu quero ressaltar com vocês é que essa preocupação era algo fantástico, porque imagina, há 90 anos antes essa obra já tinha sido iniciada, o Zorobabel. Então, há 90 anos antes de Neemias já havia acontecido isso. Alguém já tinha começado essa obra e não tinha conseguido terminar. Há uns 10 ou 15 anos antes de Neemias, Esdras já tinha vindo também para terminar todo esse processo de ensinamento e a fidelidade do povo de Deus. Mas Neemias foi o homem levantado por Deus para concluir a obra que foi iniciada. E eu fico extasiado com essa palavra, porque imagina que Neemias, ele não foi um homem insensato de fazer a obra de qualquer forma. Ele era um homem estratégico. Neemias sabia, Neemias tinha convicção de como as coisas aconteceriam. A primeira coisa que Neemias fez foi orar a Deus, foi pedir a Deus. Amados, Neemias tomou a melhor das decisões. Antes de tomar qualquer atitude, Neemias colocou-se aos pés do Senhor, entregou a peleja ao Senhor e começou
a agora sim ser estratégico com as armas que o Senhor lhe direcionava para usar. Neemias convenceu o rei a que ele servia para que ele pudesse ir, e não ir de qualquer forma. Ele foi com o aval do rei. Neemias sabia dos perigos que corriam, ele foi com o aval do rei. E eu acho isso muito didático para nós. E eu fico pensando que Sanbalat e Tobias, ele é a figura hoje do inimigo das nossas almas. O texto diz que quando eles viram que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram sobremodo irados. Amados, isso é exatamente o que acontece com o inimigo das nossas almas. Ele fica sobremodo irado quando nós nos disposamos a estar aos pés dele, quando nós estamos à disposição do Senhor e à disposição de fechar as brechas. Esse é o tema que eu quero que você entenda, que é fechando as brechas. Neemias era um homem absurdamente inteligente. E não era que essa inteligência vinha só de Neemias, é porque ele colocava no Senhor. A própria palavra diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. E é verdade, Neemias fazia seus planos, mas ele era um homem guiado, direcionado por Deus. E a gente sabe que tem algumas situações que a gente precisa entender e ser estratégico, como Neemias foi. Imagina que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, acredito que seja verso 8, diz que pede que nós sejamos sóbrios, que nós sejamos inteligentes, porque o nosso inimigo ele está ao nosso derredor, né? Bramando como um leão para devorar. E não é diferente, meu amigo. Pedro sabia o que estava escrevendo, e foi exatamente isso, e é exatamente assim. O inimigo ele fica irado quando ele vê que as nossas brechas estão sendo fechadas, que os nossos muros estão sendo reerguidos, e aí ele vai tentar de tudo. Ele vai tentar de tudo para mudar essa história, para fazer com que você permaneça inerte, sem ação, paralisado pelo poder do pecado. Eu vejo essas brechas como o pecado que nós temos, e às vezes pecado de estimação. Meus irmãos, o pecado ele tem nome e precisa ser combatido. Muitas vezes essa brecha ela se porta através de algumas ações que nós tomamos ou deixamos de tomar. Vamos pensar aqui, que tipo de brecha nós damos? Que tipo de brecha nós temos nos nossos muros? Ou até nem muro temos? Amados, a vida de um servo do Senhor, ela precisa de ter estratégias. Neemias foi um homem absurdamente estratégico, e eu quero encorajar você a ler esse livro, e você vai tirar muitas lições. Vamos tirar mais algumas delas aqui. O livro diz que Neemias ele colocou guardas, ele ficou a postos, ele ficou vigilante, ele não dormiu, ele ficou extremamente vigilante, e ele colocou todo o povo para ficar vigilante. Imagina a estratégia de Neemias. Quem de uma família, um pai, não protege os seus filhos, não protege a sua esposa? Qual a mãe que não morre pelo seu filho? E Neemias usou toda essa estratégia. O livro, por isso que eu quero que vocês leiam, o livro ele vai dizendo que muitas vezes metade do pessoal que estava descansando, a outra metade estava vigilante, outra metade, e por aí ia, pessoas descansavam por um período, outros empunham as armas, e no período outros iam construindo,
e de modo que todos estavam participando da obra, todos estavam fechando simultaneamente as brechas que nós temos deixado. Amados, pense nisso. Talvez seja necessário uma reflexão, talvez seja necessário um momento que você precise estar parado, antenado e ligado. Quais as brechas que você tem deixado? Que brecha você precisa fechar? Paulo nos ensina em Efésios que nós precisamos usar as armaduras para estarmos firmes na batalha. Lembre-se que a batalha é espiritual. E numa batalha nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Neemias sabia, por isso Neemias voltou e fez toda a estratégia de combate. Contra quem nós estamos lutando é extremamente necessário saber, para que aí sim, a segunda parte, nós possamos saber que armas devemos usar. Só conhecer quem é o inimigo não nos dá uma condição final. Uma condição final nos dá saber usar as armas contra esse inimigo. E essas armas, Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, ele nos ensina toda a armadura de Deus e ele sai detalhando passo a passo. Então, meus irmãos, eu quero, para finalizar, eu quero trazer para vocês agora, nesse momento, uma reflexão breve e quero dizer para vocês que há esperança. Não fique atribulado. Há esperança para você. Seja estratégico. Comece agora mesmo, nesse momento, fechar as brechas que o inimigo tenta usar para destruir sua vida. Não sei se através de mensagens de celular, não sei se através de ciúmes, não sei se através de falta de perdão. Eu não sei qual a brecha que você precisa fechar, o que está aberto no seu muro. Mas uma coisa eu sei, que Deus está lhe encorajando agora para você fechar essas brechas e ser sábio. O alvo do inimigo é o seu coração e a sua mente. Use sabiamente as estratégias que o Senhor vai lhe direcionar. Busque a Deus, ore, jejue, esteja no altar do Senhor. Coloque todas essas brechas que você sabe que tem, como eu tenho, como todos nós temos. Somos pecadores, mas precisamos tomar uma coisa, uma ação, como Neemias tomou. E Neemias não ficou inerte diante das brechas. Ele foi até que reconstruiu. Amados, 52 dias depois, Neemias estava com os muros completamente fechados, todas as brechas, e o inimigo ficou irritadíssimo, mas não podia fazer mais nada, porque as brechas estavam fechadas. É isso que eu quero encorajar você agora, nesse momento. Coloque no altar do Senhor todas as brechas, sem exceção. Coloque, revele ao Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Faça isso. Coloque agora no altar do Senhor o seu coração. Coloque agora no altar do Senhor as suas brechas, cada uma delas, e peça ao Senhor estratégia para poder batalhar, para poder saber que armas usar. Faça isso em nome de Jesus. Que Deus os abençoe ricamente, que você tenha um culto, um dia abençoado em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel,
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Me esvazio de mim, só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos.